Oi, pessoal, vamos lá continuar estudando matemática discreta. Depois de vencida a primeira etapa ali onde a gente estudou indução, prova de correção de algoritmo, complexidade de algoritmo, a segunda parte do curso diz respeito à teoria de grafos, né? Dentro de teoria de grafos, a gente primeiro vai entender o que é grafos e as terminologias, né? Como construir um grafo, etc. Um pouco de árvore de decisão e um algoritmo de compressão de dados chamado código de Huffman, né? Então vamos lá. Primeiro, o que é grafo? Grafo, uma maneira simples, até infantil de dizer, é quando eu tenho um diagramazinho aqui que eu tenho bolinhas e tracinhos. Os tracinhos são ligados, ligam as bolinhas, basicamente isso aí. Então eu tenho dois conjuntos, conjunto de nós, ou vértices, e conjunto de arestas ou arcos, né? E os conjuntos de arcos conecta sempre dois nós. Cada arco conecta dois nós. Então eu tenho uma relação entre os nós e os arcos. Essa é a ideia, como se fosse uma função. Eu tenho uma função G, que é o grafo, que relaciona conjunto de nós com conjunto de arestas. De maneira simples, seria isso aí. Para ilustrar, vamos pegar um conjunto de nós aqui, de 1 a 5, conjunto de arestas de A a F, onde eu tenho a seguinte relação, né? Os grafos. A aresta A conecta o nó 1 com 2, a aresta B 1 com 3, a aresta C 3 com 4, a aresta D 3 com 4 também, a aresta E 4 com 5 e a F 5 com 5. Então eu tenho essa estrutura aqui, né? Então a aresta A conecta 1, 2, B. A aresta B conecta 1, 3 e assim sucessivamente. Aqui eu tenho a aresta F conectando 5 com ele mesmo e as arestas C e D conectando os nós 3 e 4. Essa estrutura de grafo ela tem várias funções, a gente vai ver aqui para frente algumas delas, né? Mas ela tem várias funções. Então, dando continuidade aqui, um tipo interessante de grafos seriam os grafos direcionados. Por exemplo, se eu quiser representar uma cidade onde eu tenho muitas ruas de mão única, o grafo direcionado é conveniente aqui para determinar fluxo, né? A única diferença é que aqui a aresta ela precisa ter uma direção. Então, se eu fixar que o grafo é direcionado, então de 0 para 2, então eu não posso mudar a ordem. Aqui ó, a representação de 0 para 2 é diferente da representação de 2 para 0. Essa é a ideia aqui, né? Então a aresta ela tem uma ordem específica. Alguns exemplos de aplicação de grafos aqui, né? Muito usado para representar, por exemplo, mapa de metrô. Aqui eu tenho um diagrama de PERT para fluxo de trabalho, um grafo tridimensional para representar molécula. Um fluxograma também, eu posso pensar isso aqui como sendo um grafo aqui que representa uma rede neural, onde eu tenho entradas, unidades ocultas intermediárias e unidades de saída. Isso aqui é uma ilustração simples de uma rede neural aí que tão famosa dentro de inteligência artificial, ok? Também pode ser representado por um grafo. Só que para a gente começar a estudar grafo, a primeira coisa que a gente precisa é pegar vocabulário. Então, pegar vocabulário, então vamos começar a identificar as coisas. Nós adjacentes, por exemplo, 1 e 2 são nós adjacentes porque eu tenho uma aresta conectando 1 com 2. Laço, quando eu tenho uma aresta conectando o mesmo nó, né? A aresta começa e termina no mesmo nó. Arco paralelo, vocês já devem imaginar, arestas C e D são arcos paralelos porque conectam os mesmos dois nós. Nó isolado, quando eu tenho um nó que ele não se conecta ao restante do grafo, né? Grau do nó. Grau do nó é o número de arestas conectadas ao nó. Eu posso imaginar isso como sendo o número de pontas de arestas conectadas no nó. Por exemplo, aqui o nó 1, eu tenho duas pontas de arestas conectadas a ele, então o grau do nó 1 é 2. O grau do nó 5 é 3, porque eu tenho 3 pontas de arestas, e o grau do nó 4 é 3 também, certo? Só para ilustrar
Outro elemento que aparece bastante para a gente é o grafo completo. O que é o grafo completo? Né? É um grafo simples em que todos os vértices é adjacente a todos os outros. Então, quando eu tenho um grafo que todo nó se conecta a todos os outros, ele é o chamado de grafo completo. Aqui eu dei uma definição que eu acabei não falando anteriormente, que é o grafo simples. O que é um grafo simples? É um grafo que não tem nem arco paralelo e nem laço. Então, por exemplo, aqui o que eu chamei aqui de K3, o grafo completo de 3 nós, ele não tem nenhum arco paralelo, não tem arcos paralelos e não tem laço. Então ele é um grafo simples, tá ok? Então aqui eu tenho o grafo completo de um nó, é só o próprio nó, 2 nós, chamado de K2, o K3 para 3 nós, K4, 4 nós, e o K5 para 5 nós. Uma questão interessante que vai aparecer em vários momentos é o seguinte: qual o número máximo de arestas, né, de um grafo? Ou seja, quantas arestas tem um grafo completo? Eu já coloco aqui a resposta, que é n vezes n menos 1 vezes 2. Mas vamos tentar entender de onde vem isso aqui, de maneira muito simples. Pensa só, fixa um nó. Se um nó se conecta a todos os outros, então se eu tenho 3 nós, cada nó se conecta a 2. Né? Então esse se conecta a 2, esse se conecta a 2, esse se conecta a 2. Então o número de nós vezes o número de nós menos 1. Só que quando eu faço essa conta, eu estou contando duas vezes a mesma aresta. Então esse nó se conecta a 2. Esse nó se conecta a 2. Eu contei duas vezes essa aresta. Então basta eu dividir por 2, certo? Essa é a ideia aí, dessa formulinha. Subgrafo. Subgrafo é quando eu tiro um pedaço de um grafo, né? Um subconjunto de um grafo. Por exemplo, esse grafo que a gente tem analisado ele aqui, se eu pegar os nós 1, 2 e 3, como eu separei aqui, é o subgrafo desse original aqui. Caminho. Caminho é uma sequência de arestas conectando dois nós. Então, posso ter um caminho de um salto, dois saltos, por exemplo. Caminho de 2 para 3 é o conjunto 2, 1, 3. Então, eu tenho 2, 1, 3, o caminho de 2 para 3, certo? Comprimento de um caminho. Se a aresta tiver um valor, é lógico que eu vou somar esses valores. Se ela não tiver valor, vai ser basicamente o número de arestas. Então, o comprimento de 2 para 3 vai ser 2, porque eu tenho dois saltos, eu vou passar por duas arestas, 2 para 1 e de 1 para 3. Se eu tiver valores aqui, por exemplo, se eu tiver 10 e 5, eu vou somar 15 aqui, certo? O caminho vai ter valor 15. Continuando. Grafo conexo. O que é um grafo conexo? Qualquer nó pode ser acessado a partir de qualquer outro, através de um caminho. Não tenho nenhum subconjunto isolado. Né? O contrário de grafo conexo é grafo desconexo. Né? Se eu tiver um grafo que existe um nó ou um conjunto de nós que a partir dele eu não consigo chegar no restante, ele é desconexo. Ciclo. Ciclo é um caminho que começa e termina no mesmo lugar. Por exemplo, 1, 2, 5, 1 é um ciclo. Então, 1, 2, 5, 1 é um ciclo. Outro ciclo, 2, 3, 4, 5, 2. E outro ciclo aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e de volta para o 1. Né? Tem 3 ciclos aqui. Grafo acíclico. Um grafo que não é possível ter ciclo. Aqui tem um exemplo de um grafo que não tem ciclo. Né? Grafo bipartido. O que é um grafo bipartido? Se eu puder separar o grafo em dois conjuntos, por exemplo, pego o conjunto de nós A e B e o conjunto de nós C, D e E. Separe esses dois conjuntos. Repara que o conjunto A e B eles não se conectam entre si, mas cada nó desse conjunto se conecta a todos os outros do outro lado. E vice-versa, eu tenho aqui C, D e E. Esses
nós não se conectam entre si, mas se conectam a todos os outros do outro lado, né? Então, isso é chamado de KNN. Por exemplo, aqui eu tenho K23, porque eu tenho um grafo bipartido completo, formado por um conjunto de 2 nós e outro conjunto de 3 nós. Ok? Como ilustração aqui, eu deixo para vocês tentarem fazer o K33 e provar que um grafo acíclico é simples. Lembrando que é grafo simples, é um grafo que não tem nem arco paralelo e nem laço. Essa demonstração é por contraposição. Essa demonstração eu vou fazer. Vou deixar vocês fazerem um grafo K33 ou pesquisar, se preferir, mas essa demonstração eu vou fazer, né? Provar que um grafo acíclico é simples. Vou fazer porque eu vou usar contraposição e talvez o pessoal não lembre aí, vamos lá lembrar então o que é contraposição. Para lembrar, eu tenho a seguinte afirmação: um grafo acíclico é simples. Qual seria a contraposição? A negação implica na negação. Então, eu tenho aqui um grafo acíclico é simples. Tem a proposição grafo acíclico implicando na proposição simples, que um grafo é simples. Então, eu vou negar o final, né? E vou concluir a negação do início aqui. Então, eu teria um grafo não simples possui ciclo, né? Seria a negação aqui. E essas duas proposições são equivalentes. Então, mostrar que um grafo acíclico é simples é a mesma coisa que mostrar que um grafo não simples possui ciclo, né? São equivalentes. Então, vamos lá para a demonstração. Diferente do que a gente está habituado na matemática, as demonstrações com muitos cálculos, né? Aqui em grafos, as demonstrações elas vão ser muito descritivas. Algumas vão envolver cálculos, contas, expressões, mas boa parte aqui vai ser descritiva. Então vamos tentar ver como é que vai funcionar a demonstração. Se a demonstração é descritiva, eu preciso ter em mente todas as definições de grafos e as terminologias que a gente colocou lá atrás, anteriormente. Então, primeira coisa, um grafo não é simples. Considere um grafo não simples, certo? Se o grafo não é simples, qual a característica dele? Então, logo, ele possui laço ou arco paralelo. É a negação de ser simples. Se ele possui laço, ele já possui ciclo, porque o laço é um ciclo por definição. É uma aresta que começa e termina no mesmo nó. No caso de ter arco paralelo, é possível sair de um nó e ir para o outro por um arco e voltar para o outro. Então, se eu tenho um arco paralelo, eu consigo sair de um nó, né? Eu consigo sair de um nó e voltar para o mesmo nó. Basta eu saio dele por um arco e volto por outro arco, já que ele tem arco paralelo. Então, aí está provada a contraposição. Se eu provei a contraposição, eu posso inferir que a sentença original é verdadeira. Essa é a ideia aí da contraposição. Então está provado aí que todo grafo acíclico é simples. Continuando, mais um pouquinho de terminologia, grafos isomorfos. Né? O que é grafo isomorfo? O grafo ele é um desenho de bolinhas e tracinhos, por assim dizer. Né? Maneira bem simplória de dizer aí. Onde eu vou ter um nome do conjunto de arestas e o nome do conjunto de arcos. Só que o desenho eu posso representar de várias maneiras diferentes. Eu posso fazer várias representações de um mesmo grafo, né? Então aqui para ilustrar eu tenho aqui um cubo. Esse cubo que eu estou marcando aqui é o cubo de Da Vinci. Da Vinci propôs o cubo com essa perspectiva, como se eu estivesse olhando para dentro do cubo. E aqui eu tenho também um cubo, né? Aqui eu também tenho um cubo, só que numa perspectiva de fora.
Esses dois grafos são isomorfos, eu consigo montar uma relação entre esses dois grafos, ok? Então essa é a ideia de isomorfismo, eu só mudo o desenho. O desenho importa? Muito. Dependendo do problema que a gente está tratando, o desenho importa muito. Para ilustrar, pensa que o grafo vai representar uma placa de circuito, onde eu tenho componentes e as trilhas conectando os componentes, né? A placa é uma estrutura plana, tirando algumas placas de dupla face ou mais fácil, mas em geral a placa é uma estrutura plana. Aqui eu consigo construir o circuito. Aqui não, porque que eu vou ter curto-circuito. Eu tenho duas trilhas cruzando, isso é inconcebível numa placa, né? Então eu vou ter que, para fazer isso aqui, eu vou ter que inserir um componente a mais chamado jumper aqui, vou ter que fazer uma ponte aqui, que vai implicar em custo para uma produção em larga escala. Então não seria interessante isso aqui. Então, realmente o desenho importa para o grafo. Outro exemplo de grafo isomorfo. Esse desenho que eu estou marcando aqui também é um cubo. E pelas cores aqui eu montei o isomorfismo desse, que é o cubo isomorfo dele está aqui do lado. Então o 1 vai ser equivalente ao A, o 2 vai ser equivalente ao H, o 4 vai ser equivalente ao I, e assim sucessivamente, pelas cores. E se vocês fizerem análise aqui, nó a nó, vocês vão ver que está coerente. Por exemplo, o 1, se eu chamar ele de A, ele está conectado ao 2, ao 5 e ao 4. Então aqui o A está conectado ao H, que seria o 2, ao 5, que seria o G, e ao I, que seria o 4. Né? Então aqui está montado pelas cores a nossa relação de isomorfismo. Mais dois exemplos aí de grafos isomorfos. Né? Aqui eu tenho dois grafos. Né? No primeiro exemplo, eu tenho dois grafos onde eu quero encontrar a relação de isomorfismo. Aqui eu já estou afirmando que eles já são isomorfos. No exemplo de baixo, eu quero saber se eles são isomorfos. Ou eu encontro a relação de isomorfismo, ou eu explico por que eles não são isomorfos. Vamos lá, então, resolver isso. No primeiro exemplo, eu já coloquei aqui a resposta. O 4 vai ser equivalente ao D. É fácil de observar, porque o 4 é o único nó de grau 1. Aqui o D também é o único nó de grau 1. O 5 vai ser o F. É o único nó de grau 4. Né? Tá aqui. O 6 vai ser o E. O E é o único nó que... Desculpa, é o nó que está conectado ao de grau 1. Do outro lado eu tenho o 6, que é o nó que está conectado ao de grau 1 também. Então, o 6 equivale ao E. E assim sucessivamente a gente consegue elaborar esse isomorfismo aqui. No exemplo de baixo, esses dois grafos não são isomorfos. E eu explico com o seguinte argumento. Teriam outros argumentos, tá? Mas eu escolhi esse argumento aqui. Todo nó de grau 2 está conectado a um nó de grau 2 e um de grau 3. Olha para o gráfico e a gente consegue enxergar que eu tenho um nó de grau 2 conectado a um de grau, outro de grau 2 e um de grau 3. Né? Então isso acontece para todo nó de grau 2. Então essa é uma propriedade desse grafo. Essa propriedade não funciona nesse, porque aqui existe um nó de grau 2 que está conectado a 2 de grau 2. Então, esse nó de grau 2 está conectado a 2 nós de grau 2. Então, aqui eu falo de uma propriedade que serve para todo nó de grau 2, e essa propriedade não funciona para um nó de grau 2 no outro grafo. Né? Então, esses dois grafos não podem ser isomorfos. Essa é a ideia. Continuando aqui, mais uma terminologia de grafo, são grafos planários. O que é um grafo planar? É aquele grafo que pode ser representado num plano sem cruzar a linha. Então eu quero provar
eu quero provar que o grafo K4, ou seja, o grafo completo com 4 nós é planar, mostrar que o grafo completo de 5 nós não é planar, e o K33, que seria o grafo bipartido com dois conjuntos, 3 e 3, ou seja, ao todo 6 nós, também não é planar. Eu coloco a pergunta aqui, mas eu já adianto que nós vamos provar que ele não é planar, certo? Então, vamos provar que um grafo é planar, do nosso ponto de vista inicial, é fazer um desenho onde ele não cruza a linha. É um grafo que não cruza a linha, certo? Então, aqui eu tenho um grafo de 4 nós completo, desenhado de uma maneira não planar. E aí eu só peguei essa aresta do meio e passei ela por fora, e aí mostro que esse grafo pode ser desenhado como um grafo planar, certo? O K5 é o pentagrama aqui, né? O desenho aqui não é planar, o pentagrama, mas será que dá para desenhar ele de maneira planar? Eu fui tirando algumas arestas e tentando realocá-las para tentar desenhar de maneira planar. Por exemplo, peguei essa aresta e passei ela por fora para parar de cruzar aqui. Peguei a outra aresta e passei ela por fora. Fiquei com essas duas arestas por fora aqui. Só faltou eu conectar esses dois aqui, certo? Conectar esses dois nós. Só que observe uma coisa. Segue as arestas em preto aqui. Eu criei um ciclo com um nó dentro e um nó fora, certo? Se eu criei um ciclo com um nó dentro e um nó fora, fatalmente eu vou cruzar a linha, certo? Então esse grafo aqui ele não é planar. E se eu tentar entrar com o nó dentro do ciclo, as outras conexões vão acabar cruzando. Sempre eu vou ter um ciclo com o nó dentro, com o nó fora, e esse grafo não é planar. Esse mesmo argumento pode ser usado para o K33, né? Então eu consigo aqui, manipulando, redesenhando as arestas, e montar um ciclo com um nó dentro e um nó fora, certo? Para quem lembra, não sei se o pessoal já viu essa brincadeira, eu era mais novo, usava-se essa brincadeira, que era o seguinte, pegava um K33 e colocava assim, 3 casas com água, luz e telefone. Eu tinha que conectar sem cruzar a linha. E o pessoal tentava por horas fazer isso aí, e até uma piada de mau gosto, porque não é possível isso aí, certo? É possível provar que não é possível. Então aí a gente já viu grafos planares. Uma propriedade de grafos planares é a fórmula de Euler, né? A fórmula de Euler, ela usa o número de nós, número de arcos e o número de regiões. Então eu tenho N para o número de nós, A para o número de arcos e R para o número de regiões. Essa fórmula diz o seguinte, se eu fizer o número de nós menos o número de arestas mais o número de regiões, isso é sempre igual a 2. É uma fórmula bem curiosa esse 2 aqui, já já a gente prova ele. Mas o número de nós é bem óbvio, número de arcos também é bem óbvio. O que seriam as regiões? Compõe aqui. Regiões é quando eu tenho um ciclo fechado formando uma região. Então aqui eu tenho uma região, 2 regiões, 3 regiões e o lado de fora, 4 regiões. Então eu tenho 4 nós, 4 regiões e 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. Colocando nessa fórmula, a gente percebe que isso aqui vai dar 2, né? Então eu tenho 4 com mais 4, 8, menos 6, 2, certo? A demonstração disso não é complicado, a gente vai usar a indução para fazer essa demonstração, né? No caso base é muito simples, no caso base eu vou ter um nó só. Se eu tenho um nó só, eu não posso ter aresta, porque a aresta sempre conecta 2 nós, e região eu tenho uma só porque eu não tenho divisão. 1 mais 1, 2. Está feito. Eu vou supor verdadeiro para cá. O que
quem seria K? A minha indução aqui vai ser sobre o número de arestas, tá? A minha indução vai ser sobre o número de arestas. Então, eu vou inserindo arestas no grafo, certo? Então, eu vou supor que para um grafo com K arestas, o número de nós menos K, que é o número de arestas, mais o número de regiões é igual a 2, certo? Agora, eu vou inserir uma nova aresta para poder provar o K mais 1, né? Se K é o número de arestas, a minha indução é sobre o número de arestas, eu vou ter que inserir uma nova aresta. Eu tenho duas maneiras de inserir uma aresta. Ou eu vou inserir uma aresta solta, vou ter que criar mais um nó, né? A aresta ela tem duas pontas, então vou ter que... O grafo, nesse teorema, o grafo tem que ser simples e conexo. Então, para eu inserir uma aresta, eu vou ter a seguinte condição. Eu vou inserir uma aresta colocando também um nó, ou eu vou inserir uma aresta conectando dois nós. Se eu inserir uma aresta colocando mais um nó, eu não aumento o número de regiões, mas eu aumento um nó obrigatoriamente. Então, eu aumento um nó e aumento uma aresta. Esse 1 cancela com esse, na conta continua sendo 2, porque por hipótese essa fórmula funciona. Quando eu conecto dois nós, eu insiro uma aresta, mas automaticamente eu crio uma nova região. Então, crio uma aresta e uma região. Também simplifica esse 1 com esse, continua valendo a fórmula aqui da hipótese, certo? Então, a fórmula de Euler é verdadeira, provado aí por indução sobre o número de arestas, certo? Representação computacional. É claro que o grafo não pode ser só desenho, né? O curso exige que a gente saiba implementar num computador um grafo. Vou passar duas representações computacionais. Claro que tem muitas representações computacionais. Eu vou passar duas iniciais para a gente começar a conversar. A primeira representação aqui vai ser matriz de adjacências. Então, eu tenho uma matriz, né? As linhas e colunas representam os nós, e essa matriz é binária. Se eu tenho conexão é 1, se eu não tenho é 0. Então, A se conecta a C é 1. Então, o resto é 0, e a posição A, linha A, coluna C vai ser 1. Como o grafo aqui não é direcionado, essa matriz aqui ela é simétrica. Depois eu falo mais disso aí nos exercícios. Mas o que seria a matriz simétrica? A linha é igual à coluna. A linha 1 é igual à coluna 1. Porque se A está conectado a C, C está conectado a A. E vice-versa. Ok? Então essa matriz aqui ela vai ser simétrica. Segunda representação. Lista de adjacência. Aqui eu tenho uma lista de nós, um vetor com os nós. Desculpa, eu tenho um vetor com os nós. E para cada nó, eu vou ter uma lista com os nós conectados a ele. Então, para o nó 1, eu tenho o nó 2, 3 e 4 conectado. O nó 1 se conecta ao 2, 3 e o 4. O nó 3, por exemplo, se conecta ao 1 e ao 2. O nó 3 se conecta ao nó 1 e ao nó 2. Aqui eu tenho uma lista e anteriormente eu tinha uma matriz. Ok? E aí a gente conclui aí com a lista mínima de exercícios para vocês fazerem, referente à seção 5.1. Essa seção ela é basicamente terminologia, para pegar vocabulário. Então, os tipos de grafo, o que é nó, o que é grau do nó, grafo simples, o que é isomorfismo, né? O único teorema que tem aí é o teorema de Euler, que foi provado aí. E duas definições de representação computacional, que é a matriz de adjacência e lista de adjacência. Mas é muita informação junto, então acho que vale a pena fazer um resumo, vale a pena fazer os exercícios aí para fixar toda essa terminologia aí para a gente poder conversar nas sessões seguintes. Isso aí, até a próxima.